Olá, hoje pela manhã eu fui surpreendido com este vídeo. Chega, encontro disso, daquilo, congresso disso, daquilo, como crescer a igreja, só tem um jeito de crescer a igreja. Eu acho engraçado que vai lá os métodos e sentam e fazem lá juntas, ligamentos, células, culto caseiro, tudo isso é bênção, eu não estou falando contra isso. É um método, é legal, é bíblico. Mas lá no livro de Atos também está escrito que havia temor. E sabe quem que dava o crescimento? Ele. Aí eu vou lá, o cara entrou na igreja hoje, daqui a 5 meses, 3 meses, 4 meses ele é líder. Passa 4, 5, 6 meses. Eu não estou falando que tem um tempo para a pessoa ser. E eu conheço alguns métodos desses que são muito sérios. E louvo a Deus por eles. Então ninguém aqui saia falando que eu sou contra métodos de crescimento de célula. Não, pelo contrário, eu sou a favor. E conheço gente muito séria nisso. Mas o que eu vejo tantas e tantas vezes, que depois dos eventos, depois dos encontros, eu sento na mesa para jantar com alguns, é que daqui a pouco nós vamos ter 100 células, daqui a pouco nós vamos ter 200, daqui a pouco nós vamos ter 500, daqui a pouco nós vamos ter 1000, daqui a pouco nós vamos ter 1.500 células. E aí nós vamos fazer isso. A motivação não é Cristo, a motivação não é salvar pessoas. A motivação é outra, é crescer. Quem aguentar, que aguente. Quem não aguentar, sai. Está entrando 50, eu vou me perder por aquela ovelha perdida que ficou no caminho? Não. Está entrando 50 por dia. Eu vou me preocupar com aquela que ficou? E aí eu vejo pessoas cansadas, sobrecarregadas, que tem reunião disso, reunião daquilo, mais reunião daquilo outro, mas não se reúne com a sua família. Se eu reúne, o que eu tenho? Não, eu tenho um relatório para dar. Porque se eu não der um relatório, eu estou fora. E eu tenho que bater meta. Sabe, entenda uma coisa, o reino de Deus não é igual a Calói, como faz bicicleta. Você não pega uma bicicleta, agora vamos fazer 1000 bicicletas desse modelo. Não, não é assim. Tem um tempo. E o tempo é de Deus. O tempo é de Deus. A forma é o Senhor. E o que cabe a mim? O que cabe a você? Jesus. Esse vídeo salientou em mim algo que eu tenho guardado no meu coração há muito tempo. E através dele eu quero compartilhar com você algo que está escrito aqui na palavra de Deus, que está no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 1. E diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir, e ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Muitos pastores comentam que nos dias de hoje, os cristãos que estão sendo formados dentro das igrejas, comparados aos cristãos formados na igreja da antiguidade, são muito superficiais, relacionando-se aos cristãos que eram forjados antigamente. E muitos deles colocam
a escola bíblica dominical ou a falta dela como um dos principais aspectos. Digo que se fosse só isso seria muito fácil, porque voltaríamos nós com as nossas escolas dominicais e o problema estaria sanado. Mas uma das coisas que vemos muito nos dias de hoje e que infelizmente muitos deles estão fechando os olhos para isso é o chamado relacionamento. Como você viu nesse vídeo e com certeza você viu muito bem o que foi dito aí, ouviu, hoje nós temos uma dificuldade nas nossas igrejas. Uma das coisas que os nossos amados pastores, já dizendo que não estamos aqui para criticar nenhum deles, se tratando de que Deus não me constituiu juiz perante eles. Mas uma das coisas que os nossos amados têm esquecido é que a igreja da antiguidade tinha comunhão, tinha relacionamento. É muito claro nesse vídeo, e eu andei também lendo muito sobre isso, os contras e os prós. E uma das coisas que se vê é que há uma defesa em que a visita não é mais necessária, que o pastor não deve mais acompanhar as suas ovelhas ou visitá-las, ou ir atrás delas. Por quê? Porque não é necessário. Que necessário é que se tenha um bom sermão, que se tenha um bom aprendizado, e que o pastor faça com que a ovelha se torne algo muito promissor para o futuro. Também cheguei a ouvir e ler de que este versículo se tratava de uma pessoa que não conhece a Jesus, que se tratava de um versículo evangelístico, ao qual Jesus estava dizendo que o pastor deveria deixar as 99 e ir atrás daquela que não conhece a Jesus. Mas aqui está bem claro e diz, as 100 ovelhas. Se eram 100 e uma saiu, quer dizer que tinha 100. Esse pastor cuidava de 100. Então se era 100 e essa uma sai e ele deixa as 99, não está dizendo da que está lá fora, está dizendo de uma que estava no aprisco, que fazia parte do seu rebanho. Sim, essa ovelha estava no aprisco, ela já era uma ovelha conquista, ela já era uma ovelha que fazia parte do rebanho. E ela se desviou, ela saiu. Então esse pastor deixou as 99 em segurança e foi atrás daquela que estava insegura, daquela que estava precisando de uma visita. Sabe o que falta hoje? O que falta hoje é o que tinha antigamente. Pastores que cuidavam das ovelhas, pastores que cuidavam das suas ovelhas, que visitavam, que sabia qual era a alegria e qual era a tristeza das suas ovelhas. Hoje se ouve muito dizer, ovelha é que gera ovelha, pastor não gera ovelha. Sim, pastor não gera ovelha, mas ele apacenta. A palavra de Deus diz que Jesus disse a Pedro, tu me amas, Pedro? E ele disse, sim, Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta de novo, tu me amas, Pedro? E Pedro diz, sim, Senhor, eu te amo. E a Bíblia diz que Jesus pergunta por 3 vezes, aonde Pedro diz, Senhor, tu sabes. Tu sabes. Então Jesus disse, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Uma das coisas que eu li pela manhã, achei muito interessante, gostaria de compartilhar com você. Está escrito assim, Jesus disse a Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Apacentar está totalmente ligado a contato pessoal. Sermões apenas não pode pastorear. Afinal, são monólogos e, se posso dizer, sem que me atirem pedras, são impessoais. Os termos pastor e ovelha foram tirados como meio de alusão do ofício natural, pois a relação entre os mesmos é algo incrível e exige cuidados especiais. Completa confiança e responsabilidade. A ovelha é um animal doméstico e completamente dependente do ser humano, pois não possui nenhum mecanismo natural de defesa. Enfim, os cristãos verdadeiros são chamados por Jesus de ovelhas, ovelhas de pasto. Observamos os dons de Cristo dado à sua igreja, e pastor está entre eles. Se cobra muito nos dias de hoje que a igreja não é mais o que era antes, que a igreja já não é unida, que a igreja não tem amor. A verdade é que a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Sim, mas eu não posso tomar esse versículo como uma base para aquilo que está acontecendo. Muito se cobra hoje das nossas igrejas que estão vazias, que as pessoas não querem ir. E muito se critica as igrejas que estão muito cheias.
se tratando em dizer que são igrejas que estão pregando o evangelho da prosperidade. Verdade é, mas uma das coisas também que esquecemos, sim, as igrejas hoje sentem falta da igreja que era antigamente, da igreja que se assentava junto para comer, que se assentava junto para ter comunhão, independente do que ia acontecer. Se era festa, estávamos lá. Se era pranto, estávamos lá. Visitávamos uns aos outros, sim, éramos visitados. Tinha cuidado. Hoje, o que se vê é igrejas tão cheias, que o pastor já não consegue mais ter o contato com todos eles. Sim, verdade é que se torna pesado fazer, mas é necessário. Se você viu esse vídeo que eu mostrei até o final, onde o cantor, pregador, homem de Deus disse que hoje se visa muito nas igrejas o crescimento, mas claramente a Bíblia diz que quem dava o crescimento era Deus, porque havia temor. Porque havia temor. E o que eu digo a você, meu amado pastor, não estou aqui te julgando, mas eu quero te dizer, salve a sua igreja, salve as suas ovelhas, cuide das suas ovelhas. Não importa quantos membros você tem, não importa quantos membros tem na sua igreja. Se a sua igreja tem 1 membro, se a sua igreja tem 50, ou se ela tem 5.000. A palavra de Deus diz que o sogro de Moisés o admoestou, como o povo era numeroso para ele, que ele deveria colocar pessoas da confiança dele, para que o ajudasse a pastorear, a cuidar como ele cuidava. Se está sendo pesado para você, procure pessoas que vão te ajudar, mas não deixe de forma nenhuma de acompanhar suas ovelhas, de saber de perto o que suas ovelhas estão precisando. Não só na igreja, não só lá da sua casa, mas visite sim, procure sim. A igreja de hoje, ela está sentindo falta da presença dos seus pastores nas suas casas. Li também a respeito de alguém que defendeu, onde o seminarista dizia que essa moda de pastores visitar ovelhas veio do sul dos Estados Unidos. E aí o povo está mal acostumado. Mal acostumado? Não mal acostumado. Nós sempre soubemos que a verdade que aqui está escrita, ela só conseguiu ser compartilhada e ela só gerou o que nós somos hoje, por causa da comunhão. Não existe nada mais precioso do que a comunhão. E amar à distância é muito fácil. Amar de longe é muito fácil. Mas a gente prova o amor quando a gente está perto. É por isso que eu digo, amado pastor, salve a sua igreja, pastoreie a sua igreja, visite a sua igreja. A igreja da atualidade tem saudade da época da sua comunhão, da época que éramos um só, que não importava o que acontecia, mas nós estávamos juntos. Ouve-se falar muito a respeito da teologia, mas eu quero te dizer, meu amigo pastor, se teologia fosse garantia de sucesso, nós não teríamos tantos seminaristas desviados. E não só seminaristas, pastores também. Pois eu conheço muitos pastores que nunca pisaram numa escola teológica, mas têm ministérios sólidos, onde há amor na congregação, onde ainda há sim o crescimento espontâneo vindo da parte de Deus. Assim como esse vídeo que você viu está dizendo, não que sejamos contra a tudo aquilo que as igrejas hoje trazem como método de crescimento, mas o crescimento, quem dá é Deus. E eu entendo que, sim, precisamos trabalhar, precisamos ganhar almas para o reino, mas precisamos, acima de tudo, cuidar daqueles que nós ganhamos, daqueles que com muito custo, muita oração, muito jejum, foram conquistados. O que se vê nos dias de hoje é que se pensa muito nos que virão e se esquece muito daqueles que já estão lá, que deram as suas vidas, que deram as suas mocidades. Quantas pessoas nós vemos nas igrejas hoje que ajudaram a fundar essas igrejas? Pessoas que ajudaram a fundar igrejas, hoje está no canto sentado. Porque aquele que chegou conhece muito. Aquele que chegou está
está muito bem preparado. E aquele que fundou já não consegue mais trabalhar, porque ele não consegue acompanhar o ritmo, porque ele não consegue mais fazer o que fazia, porque já lhe falta forças. Mas ele fundou aquela igreja, ele ajudou, mas hoje já não há espaço para ele. O que vem de novo é bom, mas o que sustenta é o que amassou o barro. O que amassou o barro sustenta. Os novos são bons e eles virão, mas aquele que amassou o barro, ele sabe o preço daquilo que se tem. Salve as suas igrejas, salve o seu rebanho.